permanecer em Jesus. Essa frase é uma expressão que fala de nossa luta espiritual. Permanecer em Jesus. E hoje eu quero apresentar para vocês um dos aspectos mais importantes dessa nossa permanência em Cristo Jesus. Mas antes de falar, é preciso orar. E eu não acostumo abrir a Bíblia sem orar. Por isso, eu quero convidar você, ali onde você está, na sua igreja, na sua casa, onde seja que você esteja nesse momento, me acompanhe nessa oração. Pai nosso, obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias. E obrigado porque o Senhor deseja que cada um de nós permaneçamos em Cristo Jesus todos os dias. E hoje que nós vamos falar sobre a entrega, essa luta que nós temos na nossa alma, nós queremos te pedir que teu Espírito seja conosco e que tua palavra fale para nosso coração. Em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Me acompanha na sua Bíblia em um texto que eu acho que você não precisaria que eu lesse, porque você sabe de memória. É a Bíblia em um verso. São João capítulo 3, verso 16. São João capítulo 3, verso 16. Me acompanha no texto. Porque Deus tanto amou ao mundo que deu seu Filho unigênito para que tudo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a base de nossa salvação. A base da salvação é a fé. Quando você crê, você é salvo. Essa é a promessa que nós temos na palavra de Deus. O instrumento de salvação é Cristo. O meio é a fé. Agora, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de uma palavra que nós poderíamos traduzir como confiança. Lembre que a palavra fé e a palavra confiança, na Bíblia, são a mesma palavra. Então, quando eu falo de fé, eu estou falando de que eu confio. Eu sou salvo porque eu confio em Cristo Jesus como meu Salvador pessoal. Mas será que apenas é confiança? Nós não podemos aprofundar um pouco mais nesse sentido? E aí é onde eu queria refletir um assunto com você. A palavra confiança também significa que entrega. Se eu tenho fé, eu confio, eu entrego. Eu me entrego. Sabe uma coisa? Eu ouvi uma história interessante um dia e eu acho que pode ilustrar de maneira bem simples o que significa isso de crer, confiar, se entregar. Conta a história de que um menino ficou atrapalhado em um prédio, no segundo andar, e que o fogo tomou conta do lugar. O único lugar que ele tinha para fugir era uma janela. Ali embaixo tinham colocado uma rede, e a multidão gritava para ele que ele se jogasse por a janela. Mas ele não ouvia as pessoas, se joga, a rede está aí para receber você. Não vai acontecer nenhuma coisa, não tenha medo. Mas o menino ficou aí petrificado, não conseguia se jogar por a janela. Até que a mãe apareceu. E quando a mãe apareceu e simplesmente falou, filho, se joga. O menino se jogou na rede. O que aconteceu? Quando você crê na pessoa, quando você tem fé na pessoa, quando você conhece a pessoa, você que faz? Você se entrega. Agora, uma fé que não se entrega não é fé, é presunção. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de confiança e nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de entrega. E o tema de hoje tem a ver com a entrega. E se tem um assunto que é um problema para nosso coração, é a entrega.
nós sempre estamos tentando manter uma parte de nosso coração em nosso controle. E para que o Espírito Santo possa fazer a obra que Deus deseja fazer em nossa vida, é imprescindível a entrega. Essa luta que nós temos na alma, a luta de nos entregar. Meus irmãos, quando nós chegamos na dimensão de isso, nossa vida pode mudar, nossa vida espiritual pode mudar. E eu queria deixar com você apenas um pensamento inspirado aqui em função disso da entrega de nossa vida ao Senhor. Helena de White escreveu no Desejado de Todas as Nações: os que tomam à letra as palavras de Cristo e se entregam, à sua guarda, pondo a vida a seu dispor, encontram paz e calma. Irmãos, o resultado da entrega é paz e calma. E vale a pena essa entrega. Porque o resultado dela é paz e calma. Agora, outra coisa que acontece quando você se entrega é você habilita o Espírito Santo para tomar o controle da sua vida. Quando a gente se entrega, Deus tem a chance de tomar o controle de nossa vida. E essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja tomar o controle de nossa vida. Isso não significa que vá anular nosso raciocínio, mas que nosso raciocínio e nossa vontade vai estar à disposição do Espírito Santo, à disposição de Deus. Eu lembro essa luta da alma quando eu era estudante de teologia. Eu tenho que confessar que eu lutei com esse chamado de Deus para ser pastor. E o último ano de teologia, eu já tinha tudo organizado para ir na Europa e estudar o alemão, porque a família da minha mãe é de lá, e minha esposa também, e nós já tínhamos o visto, tínhamos o dinheiro ainda não tínhamos, mas tínhamos tudo o que a gente precisava. Eu tinha falado com os professores se era bom ou não era bom, e os professores tinham me dito: é muito bom porque você vai começar antes de começar seu ministério, você vai adquirir uma nova ferramenta, que é uma língua, e estudar, e agora é o momento. Mas no íntimo da minha alma, eu sabia que eu estava fugindo. Em realidade, eu queria ir lá para, de algum jeito, fugir do chamado que Deus estava me fazendo para ser pastor. E eu lembro que tinha uma luta nesse sentido, uma luta. E aconteceram algumas coisas. Eu fui roubado de todo o dinheiro que precisava para viajar, para comprar as passagens, e isso mexeu comigo, mas ainda eu continuava lutando. E eu pensava: tomara que eu não seja chamado, porque eu queria fugir. E eu olhava para os outros estudantes e pensava: o que acontece comigo? Os outros estão desejando ir no campo missionário e eu estou tentando fugir. E eu pensava: qual seria o caminho para fugir do meu chamado? Até que um dia, o primeiro estudante que recebeu o chamado para ser pastor fui eu. E quando eu recebi a carta da União, onde estavam me convidando, estavam me chamando para ser pastor, e falavam do distrito onde eu ia. O distrito era lá no meio do mato, na província de Misiones, capital nacional da madeira. Imagina como era esse lugar. Tinha quase 20 lugares para andar nas pequenas igrejas que estavam na região. Eu tinha planejado ir na Alemanha, estudar uma nova língua, e agora estava tendo um chamado para ir lá no meio do mato. E eu lembro que tinha a carta na minha mão, e agora eu tinha que ser confrontado, eu fui confrontado comigo mesmo. Então eu me coloquei de joelhos, aí junto à minha cama, e eu lembro a luta da minha alma. E em um momento eu falei para o Senhor: Senhor, eu me entrego, eu aceito.
E eu chorei. Eu aceito, eu me entrego. Eu vou lá no teu nome. E uma paz veio no meu coração tão grande, que você não imagina. Quando você se entrega e entrega tudo, Deus traz a seu coração o fruto do Espírito. Esse fruto maravilhoso que é amor, gozo, paz. Meu irmão, agora, meus irmãos, eu queria também falar de um assunto que é fundamental. Por que eu tenho que me entregar? Qual é a razão? Por que a gente tem que se entregar? Por que eu não posso ter o controle da minha vida? Eu quero ter o controle da minha vida. Porque a gente tem que se entregar totalmente. Sabe por quê? Porque todos nós somos escravos. Escravos. Veja bem, você e eu somos escravos. Escravos. E a única maneira de ser libertos da escravidão, do pecado e do diabo é nos entregar ao Senhor. E não uma entrega a médias, é uma entrega total. Não uma entrega de uma parte, é a entrega de nossa vontade nas mãos do Senhor, porque nós somos escravos. E o único caminho para ser libertos é nos entregar nas mãos do Senhor. O povo de Israel era um povo de escravos. E Deus chamou a eles para que eles se entregassem ao Senhor. E Ele fez seu pacto de amor e entregou suas leis lá no Sinaí. Para que Deus chamou eles? Por que Deus chamou a eles se entregarem? Sabem por quê? Porque a única maneira de ser libertos é quando nós nos entregamos. Então, nossa liberdade não é liberdade. Em realidade, nós somos escravos. O autor desse livro coloca uma frase que eu gostei muito. É uma frase simples, mas uma frase que tem tudo o que a gente precisa lembrar sobre esse aspecto da nossa libertação quando nós nos entregamos. Ele fala assim: cada alma que recusa entregar-se a Deus está sob o controle do outro poder. Não pertence a si mesmo. Pode falar de liberdade, mas está sob a mais miserável escravidão. Nós estamos embaixo de uma miserável escravidão. A escravidão do pecado e do poder do pecado. E aí onde o apóstolo Paulo chega a nosso encontro e fala o seguinte ali no livro de Romanos capítulo 8, verso 10. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, esse Espírito de Cristo, o Espírito Santo, é que nos liberta do poder do pecado. Esse pecado que está nos atrapalhando, Deus quer nos libertar. Mas para isso, Ele precisa de quê? Ele precisa de nossa entrega. A palavra é entrega. Entrega, esse é o segredo. Mas qual é meu maior problema? Meu maior problema sou eu. Meu coração é egoísta por natureza. Por natureza, meu coração é egoísta. E entrega tem a ver, mexe com meu coração egoísta. O maior problema que eu tenho é Carlos. Eu tenho convivido com Carlos 54 anos. E o problema é que Carlos sempre deseja estar no controle. Acontece alguma coisa, alguma dificuldade, algum desafio, algum problema, então Carlos aí quebra sua vontade e procura o Senhor estar no comando. É como aquela velha história que é contada, né, naquele livro do Morris Venden, que fala sobre salvação,
na fé e na vontade, como é que funciona. E ele conta a história daquele homem que vai no seu carrinho, né, conduzindo o carro, e que Jesus vai do lado dele, mas que Jesus está aí e quer conduzir o carro, mas ele quer conduzir também o carro também. E quando acontece alguma coisa e o carro fica estragado, então o homem entrega o volante para que Cristo esteja no comando. E aí eles vão, mas quando a coisa começa a andar bem, de novo, Carlos pega o volante e aí ele vai na condução de novo. Acontece alguma desgraça, o carro que fica quebrado, e aí, de novo, dá o comando para Cristo. E aí, essa luta de nossa alma. Mas sabe uma coisa, meu irmão, minha irmã? Para que Deus possa trabalhar conosco, é como o oleiro. O barro tem que estar nas mãos do oleiro, para que o oleiro consiga fazer o que tem que fazer. Se o barro não está nas mãos do oleiro, não vai conseguir fazer essa obra que Deus quer fazer, o que o oleiro quer fazer com aquele barro. Então, o importante é que nós estejamos nas mãos de Deus, decidindo cada dia, colocando nossa vontade e fazendo essa oração que fala o caminho a Cristo, cada dia, cada manhã. Quando você começa o dia, eu me entrego, eu entrego meus planos, eu entrego minha vida, eu entrego minha vontade. Começar cada dia com essa oração em nosso coração. Agora, meus irmãos, o oleiro pode trabalhar apenas com o barro que está nas mãos dele. Deus pode trabalhar com você quando você tem a disposição de se colocar nas mãos de Deus e fazer da vontade de Deus sua vontade. Agora, eu sei que alguns de vocês falarão, pastor, mas sabe uma coisa? Tem momentos que eu não tenho vontade de fazer, não vem, isso não aparece naturalmente no meu coração. Sabe que Jesus no Getsemane pode nos ensinar o que isso significa. Quando ele tinha que ir para a cruz, ele tampouco tinha vontade de ir para a cruz. Ele tampouco tinha o desejo de se afastar de seu pai, de ficar separado de seu pai. Não. Ele desejava fazer que coisa? Manter essa comunhão. Mas ele sabia que tinha a cruz na frente. E que essa era a vontade de Deus para a salvação da humanidade. E num momento ele falou, Pai, se é possível, tira de mim esse cálice. Mas não seja feita minha vontade, se não seja feita tua vontade. Esse foi o momento da entrega. E todos nós passamos por esse instante. Todos nós passamos, e isso acontece todos os dias, quando você tem que decidir se vai fazer que coisa, a vontade de Deus ou não. Decidir quando você tem que tomar essa decisão. E isso acontece todos os dias. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus no livro de Romanos, se você me acompanha agora, no livro de Romanos capítulo 6, verso 13. Aqui nos está falando do segredo da vitória. Do segredo da vitória. Vamos lá, Romanos capítulo 6, verso 13. Fala assim, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, e não esqueça de essa frase aqui, antes ofereçam-se a Deus. Ofereçam-se a Deus. Entreguem-se a Deus. Entreguem-se a Deus. Meus queridos irmãos, entreguem-se a Deus como aquele que volta da morte para a vida. E entreguem os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Nós somos convidados a nos entregar. A nos entregar.
E essa entrega é uma entrega que é feita por uma razão. Porque você confia, é verdade, porque você crê, porque você acredita, mas você se entrega porque você ama. A entrega é a concretização, é colocar em prática o amor de Deus que nós estamos recebendo em nosso coração. Então, quando a gente se entrega, aqui o texto fala a entregar, e entregar não apenas, sino nos colocar nossas vidas, entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos, nosso tempo, nossa energia, nossos talentos, tudo que nós somos, nas mãos do Senhor. E nós fazemos isso por quê? Nós fazemos isso por amor. Se você me acompanha agora no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, você vai ver isso, você vai ver. 12, 1. Por favor, lê comigo, capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que se ofereçam em quê? Em sacrifício vivo. A razão dessa entrega. Por que vamos nos entregar? E o apóstolo fala, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias. Ah, meus irmãos queridos, a motivação para nossa entrega é o caráter misericordioso de Deus. É o caráter amoroso de Deus. E na hora de nossa entrega total, para que o Espírito Santo possa tomar o controle de nossa vida, a motivação de nossa entrega é o amor de Deus. Lembra que nós começamos falando hoje, São João capítulo 3, qual foi a motivação de Deus para entregar seu Filho? Qual foi a motivação de Deus para entregar seu Filho? O amor que Deus tem para você, o amor que Deus tem para os seres humanos, para seus filhos. O amor de Deus levou a Deus a entregar seu Filho. E entregar um filho é entregar mais que você mesmo. Se eu sou pai e eu sou avô, e se alguém fala para mim, sua vida ou a vida de seu filho, sabe o que eu responderia? Minha vida. Porque a vida de meu filho é mais que a minha vida. Eu sei que se alguém perguntar para minha esposa, a vida de teu filho ou tua vida, ela diria, minha vida. Porque a vida de meu filho é mais que a minha vida. Se eu dou meu filho, é ainda mais que dar minha própria vida. Mas Deus amou de tal maneira, com tanta profundeza, que Ele deu seu filho. Ele deu mais que Ele mesmo. Então, o amor leva à entrega, e não a entrega de uma parte, é uma entrega total. É a entrega da minha vontade. E quando nós entregamos nossa vontade, nós entregamos nossa vontade para quê? Para que Ele cure a gente, para que Ele perdoe a gente, para que Ele dê vitória a gente. Então, quando você entrega aqui um coração sujo para ser limpo. Você entrega um coração cheio de pecado para ser perdoado. Você entrega uma pessoa que fracassa para ter vitória. Então, nossa entrega é a entrega de algo ruim para que ele mude, para que ele transforme, para que ele dê vitória. Então, o que nós perdemos quando nos entregamos? Nós não perdemos nada. Ah, meus irmãos queridos, eu quero convidar você e eu quero me convidar a mim também, delante do Senhor, a me entregar. Como aquele velho hino que você conhece, está no seu hinário. E hoje eu queria convidar você que ali onde você está, pegue esse hino. Tudo a Cristo a ti entrego. E eu quero convidar vocês nesse dia especial onde nós estamos procurando ao Senhor de todo o coração. Nós queremos que o Espírito Santo encha nosso coração. Nós queremos ter uma renovação total e completa. E para que isso aconteça,
nós precisamos nos entregar ao Senhor de todo o coração. E eu gostaria de lembrar de aquele hino que fala: tudo entregarei. É simples. É o hino que nós temos cantado tantas vezes. Tudo entregarei. O autor desse livro, o autor desse hino era um jovem que tinha muitos talentos. Ele gostava da arte, da pintura. E ele estava sendo professor de arte e tinha um futuro na frente. Mas Deus estava chamando ele para ser um ministro, para ser um pastor, para entregar sua vida total e completamente para o Senhor. E ele lutou com esse chamado durante 5 anos. 5 anos lutando. Ele gostava da arte. E Deus tinha dado talentos a ele para a arte. E ele achava que esse era seu futuro. Mas Deus estava chamando ele para entregar tudo isso e ser um ministro, ser um pastor. Se alguém que estivesse à disposição do Senhor como seu servo. E ele lutou 5 anos. Mas no final, ele não conseguiu lutar mais com isso. E um dia, ele decidiu se entregar ao Senhor. E aí ele escreveu esse hino. Esse hino, tudo entregarei. E eu gostaria de lembrar de alguns parágrafos desse hino. E eu gostaria que esse hino seja seu hino, seja meu hino. Porque apenas quando nós nos entregamos é que o Espírito Santo encontra esse lugar para nos libertar. Ele falou assim, ele escreveu assim: tudo a Cristo a ti entrego, tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas sumisso, sempre seguirei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Todo a Cristo a ti entrego, quero ser somente teu. Tão sumisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Ah, tudo a Cristo a ti entrego. Oh, se eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração. Senhor, tudo a Cristo a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória ao Salvador. Que essa seja a sua oração, que essa seja a minha oração, que essa seja a sua canção, porque só na entrega temos paz, só na entrega temos o Espírito Santo para tomar o controle de nossa vida. Que o Senhor abençoe você.